Uma ótima noite a todos vocês. Hoje é sexta-feira, o dia mais aguardado da semana, 14 de setembro de 2018. Está começando mais uma edição do Show Mais hoje comigo e nós trataremos de um assunto super interessante que eu recebo aqui em nossos estúdios. Ele que é secretário de Habitação do município de Santo André e, é claro, nós vamos falar sobre moradia, sobre urbanização e sobre habitação aqui no município. Seja muito bem-vindo, Fernando Marangoni. Obrigado, Gabi. Uma honra e um prazer estar aqui com vocês, a todos os telespectadores da TV Mais. É sempre uma honra estar aqui. Fernando, então eu já começo te perguntando como é que é estar à frente de uma pasta, né, que Santo André é uma cidade bem complexa. Como é que foi assumir a pasta da habitação? Gabi, a pasta da habitação hoje, principalmente nas regiões metropolitanas, né, onde são concentrados os maiores déficits habitacionais, é realmente um grande desafio. Mas a gente tem o apoio total do prefeito Paulo Serra, que nos deu autonomia para trabalhar. Nós estamos inovando muito, o prefeito tem uma série de novidades, retomada das urbanizações, os lançamentos da produção habitacional, os números já são recordes. Então, graças a Deus, com a confiança do prefeito e com o apoio dele, a gente tem conseguido aí fazer um bom trabalho. Quando você fala em déficits habitacionais, quais são os números reais aqui do município de Santo André? Nós temos um déficit hoje habitacional apontado pelo Plano Municipal de Habitação de 2015 de 31.365 moradias. Tá? Nós lançamos hoje um novo cadastro, porque o cadastro feito anteriormente, ele não era passível de ser executado, uma vez que as informações todas estavam incompletas. Né? Então nós tínhamos lá 66 mil nomes cadastrados em 2009 pelo programa Minha Casa Minha Vida, que até o início desse ano nenhum nome tinha sido atendido. E o cadastro que foi feito, ele não obedecia os critérios do Ministério das Cidades. Tá? Quais são os critérios? Os critérios são todas as informações que o mutuário tem que pôr, núcleo familiar, se tem benefício social, se não tem, os dados completos, comprovantes de residência, se reside há mais de 5 anos na cidade de Santo André, enfim, são uma série de requisitos, além da atualização a cada 2 anos do cadastro que nunca tinha sido feita. Então a gente tinha um cadastro de praticamente 10 anos que nunca tinha sido atualizado. Né? Quando nós lançamos o novo cadastro, e aí a gente tem que ressaltar que é um cadastro completamente online, onde o Ministério Público acompanha em tempo real esse cadastro. Tá? Como o cadastro hoje ele é completo, nós temos praticamente 5 abas de informações que o mutuário tem que prestar, o número reduziu já significativamente. Então nós tínhamos 66 nomes, hoje nós estamos com aproximadamente 25 mil nomes até o momento. Eu lembro que vocês no ano passado lançaram um cruzamento, acho que foi um software que vocês implantaram para o cruzamento de informações. Que eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funcionou então essa transição. Esse é o cadastro CIBAN. O cadastro CIBAN foi uma proposta da Prefeitura de Santo André, levada ao consórcio intermunicipal, aprovada pelo consórcio, e nós já estamos em implantação. Santo André já subiu os dados, os outros municípios do Grande ABC também estão subindo os dados numa plataforma cedida pelo governo do estado, a plataforma da CDHU. Por que isso? O que nós constatamos é que diversas fraudes no sorteio das habitações ocorriam porque a gente não comunicava os dados. Então, o que acontecia? Você tinha uma família que o pai estava cadastrado em Mauá, a mãe cadastrada em Santo André, e os dois eram sorteados com moradia, tá? O que não pode, obviamente, porque é uma moradia por núcleo familiar, tá? Vendiam uma ou colocavam uma para alugar e residiam em outra, enquanto outras famílias aguardavam na fila. Né? Por quê? Porque os dados não se comunicavam. Então, esse sistema visa cruzar os dados dos municípios do Grande ABC juntamente com os dados do estado. Isso é que é importante frisar, porque nós temos regiões, áreas da CDHU nos municípios, que são atendidas pela produção da CDHU e não da prefeitura. Então, tinham pessoas que já tinham apartamento pela CDHU e que estavam cadastradas nas prefeituras, correndo o risco de ganhar um segundo apartamento, enquanto as outras famílias aguardavam. Então, a proposta foi aceita pelo consórcio, está em implantação, nós estamos fazendo esse cruzamento de dados para coibir eventuais fraudes ou coibir que uma mesma família tenha mais de um imóvel enquanto outras aguardam.
E foi muito difícil, assim, implementar isso com as famílias? Não criou um ranço, assim, mas por que, por exemplo, mas eu sou separada do meu marido, mas não está no papel. Como é que foi essa relação aí com as famílias? Então, a gente tem um trabalho social de acompanhamento, tá, desses cadastros, obviamente. Agora, assim, a gente não tem condição de controlar tudo isso. Por isso que a gente está fazendo esse nosso cadastro novo, é um sistema de cruzamento de dados. Então, ou seja, eu vou cruzar esses dados, inclusive com o sistema ARISP de cartórios, para ver se há o casamento. Tá? Eu vou cruzar esses dados com o INSS, para ver se não tem nenhuma pessoa que já foi falecida recebendo o apartamento. Nós vamos cruzar com a Receita Federal, para validar o CPF das pessoas. Enfim, então a gente está fazendo todas essas amarrações para que a gente consiga coibir ao máximo as fraudes que aconteciam nos cadastros, e essa é a raiz do problema. Se a gente não tiver um cadastro efetivamente sério... Tem um cadastro único, né? Para a cidade toda. Um fluxo único de informações. Então, hoje, as entidades, inclusive os movimentos sociais de moradia, eles têm que incluir o cadastro que eles têm no nosso fluxo, no nosso cadastro, para que a gente possa cruzar, inclusive, os dados das entidades, né? Para que a gente consiga ter efetivamente esse cruzamento de todas aquelas pessoas que estejam cadastradas. E, eventualmente, aquelas pessoas que a gente cruze os dados e dê alguma inconsistência, né, a gente vai excluir do cadastro até que essa inconsistência seja esclarecida. Como é que funciona a relação de vocês com os movimentos sociais? Vi que o prefeito Paulo Serra ele tem participado bastante, né, dessa questão de moradias, regularização fundiária, e tudo isso é proveniente da relação que vocês têm com os movimentos sociais. Como é que funciona isso? Perfeito. É uma determinação do prefeito que o governo seja feito da forma mais transparente e participativa possível. E na habitação não tem sido diferente. Hoje o nosso gabinete é aberto a todos os movimentos sociais, eu convivo com eles diariamente, o prefeito convive com eles diariamente. Inclusive, nós estamos com uma nova proposta para a legislação de habitação de interesse social do município, fizemos diversas audiências públicas, e nessa proposta existe aí um item inédito, que era um pedido já de muito tempo das entidades, que era a destinação para a demanda das entidades de um percentual da produção habitacional. As entidades antes estavam de fora da produção habitacional municipal. E hoje não. Hoje nós destinamos por lei 20% de toda a produção habitacional municipal para a demanda das entidades, desde que essas demandas estejam cadastradas no nosso sistema. Só para quem está nos assistindo, quando você fala produção habitacional, explica para o nosso telespectador. Vamos lá, produção habitacional é justamente a edificação, a construção de moradias, tá? Isso do poder público, parte da prefeitura, com subsídio, sei lá, do governo federal, do governo do estado. Através do programa Minha Casa Minha Vida, a Casa Paulista do governo do estado. Essa é a produção habitacional, que tem por parte do estado a CDHU e tem por parte da prefeitura em parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. Recentemente vocês também lançaram, né, o prefeito Paulo Serra aprovou um projeto de lei falando sobre os imóveis abandonados. E é um projeto bem polêmico, mas também bem inovador. Eu queria que você comentasse sobre isso. Vamos lá. É um projeto que visa atender, primeiro, a 2 artigos do Código Civil, já em vigor desde 2002, que é o artigo 1275 e 1276, onde está prevista a possibilidade de perda da propriedade pelo abandono. Tá? Esse artigo foi esmiuçado pela nova lei de regularização fundiária aprovada no ano passado. Tá? Essa nova lei trouxe mais subsídios para que a gente regulamentasse esses 2 artigos do Código Civil. Em Santo André, mais uma vez, o prefeito Paulo Serra sai na frente. Tá? É um decreto, veja bem, que não visa expropriar o bem de ninguém. Tá? Isso é uma coisa importante para deixar claro. Tá? É um decreto que visa cuidar, dar à prefeitura legitimidade de cuidar daquelas áreas cujos proprietários abandonaram. Essas áreas abandonadas pelos proprietários trazem inúmeros prejuízos à população e à administração pública. Por quê? Nós temos riscos à saúde, à segurança, ocupações irregulares. Tá? Então, a prefeitura hoje tem uma área abandonada particular, a prefeitura não tem legitimidade para intervir nessa área.
E a lei que foi aprovada no ano passado visa justamente dar à prefeitura legitimidade para intervir nessa área, tomar posse dessa área, para que a prefeitura possa cuidar, uma vez que ela está abandonada, e com isso mitigar todos esses problemas que nós falamos. Só para ficar claro, então, por exemplo, o imóvel está abandonado, mas o proprietário paga o IPTU em dia. Como é que fica, então? Como é que funciona no caso desse decreto? O texto da lei diz o seguinte: aquele imóvel cujo o proprietário não tem a intenção mais de mantê-lo em seu patrimônio. Por isso, imóvel abandonado. O abandono é o abandono de fato. Aquele imóvel que está lá, largado, que não há nenhum ato de posse legítimo do proprietário, ou seja, se há alguma infração ambiental, o proprietário não toma conhecimento, se há alguma ameaça de ocupação irregular, o proprietário não toma conhecimento, o proprietário não capina, o proprietário não cerca, aí esse é um imóvel abandonado, independente dele ter ou não débito tributário. Tá? A lei traz um item a mais, que é uma presunção desse abandono, caso o proprietário deva IPTU há mais de 5 anos. Tá? Mas aí é importante deixar claro o seguinte: eu posso ter um imóvel que não esteja de fato abandonado, tá? Ou seja, o proprietário está cuidando, exercendo os atos de posse, capinando, zelando pelo terreno, e esse terreno mesmo assim tem débitos tributários. Não é considerado para nós um imóvel abandonado. Então aí a prefeitura não vai intervir, uma vez que ele está cuidando do imóvel. Agora, se o imóvel estiver totalmente abandonado, mas mesmo que esteja com o IPTU em dia, aí a prefeitura tem o direito de intervir. E aí qual que é o prazo? Por exemplo, aí o proprietário descobriu, a prefeitura pegou o meu imóvel de volta. Aí vocês vão lá, vocês cercam, isso, né? Cuidam do imóvel. Quanto tempo demora esse trâmite? Então vamos lá, como é que funciona o processo? A prefeitura constata esse abandono, tá? Esse abandono vai para a Diretoria de Regularização Fundiária, esse relatório, feito pela Coordenadoria de Defesa de Patrimônio do município. A Diretoria de Regularização Fundiária, então, instaura um processo administrativo de arrecadação. Primeiro ato, notifica o proprietário. Primeiro ato. Se nessa primeira notificação o proprietário responder à prefeitura, olha, eu vou cuidar do imóvel, né? A gente vai dar um prazo. Se ele de fato entrar no imóvel, exercer os atos de posse e cuidar do imóvel, a prefeitura não vai arrecadar. Tá? Agora, se ele ignora a notificação, enfim, vai se comprovando que ele não tem mais intenção de manter esse imóvel em seu patrimônio. Tá? A prefeitura entra na posse do imóvel, não na propriedade. Tá. Ok? Decorridos 3 anos da prefeitura na posse, sem que o proprietário manifeste o interesse em retomar esse imóvel e cuidar desse imóvel, aí passa ao patrimônio público, isso pelo texto da própria Lei Federal 13.465, aprovada no ano passado. Tá? Então, esse é o escopo da legislação. 3 meses. E, Marangoni, 3 anos. 3 anos, perdão. E aí me fala uma outra coisa. E a prefeitura adquirindo esses imóveis, parece que tem um artigo nesse projeto, me corrija se eu estiver errada, que vocês vão destinar parte para interesse social também, é isso? Isso. Como é que vai funcionar? Então vamos lá. Esse imóvel, quando vem à propriedade da prefeitura, então decorridos 3 anos sem a manifestação do proprietário em retomar o imóvel e cuidar do imóvel, esse imóvel passa a incorporar o patrimônio da prefeitura. Para quê? Para a produção ou de habitação de interesse social, tá? Ou de qualquer outro equipamento público que o prefeito entenda necessário para aquela região. Tá? Muito bem. Uma UPA, uma UBS, uma creche. Ou até mesmo as moradias populares. Por exemplo, se a prefeitura toma posse de um prédio, na cidade de São Paulo, ontem até nós recebemos aqui o Enio Moro, que é o coordenador do curso de arquitetura da USCS, e aí ele comentou sobre esses tipos de projetos que existem pelo mundo, que alguns países já têm existem esses modelos que... Retrofit. Retrofit, exatamente. Exatamente, isso mesmo. O município de São Paulo tem feito muito. Era essa comparação que eu faria. E aí já é um outro programa, tá? Mas aí é do prédio em si já abandonado, aí entra o poder público, às vezes em parceria com a iniciativa privada, para restaurar todo aquele prédio e utilizar como moradia de interesse social. Muito bem, Fernando Marangoni, secretário de Habitação do município de Santo André. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, nós vamos falar sobre regularização fundiária. Não sai daí, não.
De volta com o nosso Show Mais desta sexta-feira. Hoje o tema é habitação, moradias populares e também o secretário de Habitação de Santo André, Fernando Marangoni, aqui conosco. No bloco anterior nós falamos um pouquinho dos projetos da Prefeitura de Santo André. Marangoni, eu queria saber quantas invasões nós temos hoje aqui no município. Você tem esse dado? Então vamos lá. Novas invasões... Acontecem sempre. Isso. Nós só temos uma hoje que foi efetivada atrás do Guaraciaba ali, próximo ao Morro da Quibom, que é uma área particular. Certo. Tá? O que é importante a gente deixar claro aqui para o telespectador, Gabi, é que é o seguinte, nós temos áreas públicas e áreas privadas. Tá? Então, veja bem, quando ocorre uma ocupação em uma área privada, a Prefeitura nada pode fazer. Que, inclusive, eu presenciei recentemente na Câmara. Acho que você até teve uma vinda sua emergencial, porque o proprietário conseguiu uma reintegração de posse. Acho que tem uns 2 meses isso. E aí os moradores foram... Comunidade Pernambuco. Pernambuco, isso mesmo. E aí eles foram reivindicar lá na Câmara e aí você se pronunciou dizendo, olha, era uma área privada. E É importante a gente esclarecer aqui, até para a gente ter muito claro os conceitos em que a gestão do prefeito Paulo Serra está trabalhando. Primeiro, nós tivemos algumas tentativas de ocupações em áreas públicas. Tá? Tivemos aqui no Bom Pastor, tivemos uma tentativa recente lá no Guaratinguetá. As 2 tentativas foram de pronto coibidas pela Prefeitura. Tá? Então, aonde a Prefeitura pode agir, que são nas áreas públicas, nós não estamos permitindo novas ocupações. Okay? Agora, existem as ocupações em áreas particulares. E aí a gente linka isso um pouco com o decreto. Então é isso que é importante frisar. As ações na Secretaria de Habitação são todas concatenadas, ou seja, a gente não tinha instrumentos e ferramentas para coibir ocupações em áreas privadas, porque a gente não tem legitimidade para defender a posse de uma área que não é nossa. Mas se estiver abandonada há mais de 3 anos, aí vocês conseguem... Mas se a área está abandonada e a Prefeitura arrecada, ela passa a ter legitimidade para defender a posse. Certo. Então esse é um dos principais motivos desse decreto. Não deixar a área abandonada para que ela não se degrade, não seja fruto de ocupação sem que o município possa agir. Porque quando há uma ocupação numa área privada e o proprietário não toma os seus cuidados, aquela ocupação se consolida. Depois que ela se consolida, ela passa a ser um problema da administração. Forma-se ali um novo bairro, uma nova comunidade e a administração tem que absorver aquele problema para cuidar daquelas famílias. Né? Mas a gente não pôde coibir, não pôde impedir que aquele problema ocorresse. Né? Então a gente fica assistindo aquela ocupação em área privada sem que a gente possa tomar nenhuma medida, mas depois que ela se consolida, aí o problema passa a ser da administração pública. Né? Então por isso o decreto, tá? E nas áreas públicas nenhuma nova ocupação. Certo. Todas a Prefeitura interviu. E são quantas ocupações hoje pela cidade? Hoje nós temos 172 comunidades. Comunidades. Tá? Quando fala comunidade é que já está consolidado. Consolidado, São né? Ocupações consolidadas, exatamente. E que aí vocês já buscam, então... Soluções de urbanização. Regularização fundiária. Você tocou num assunto super interessante. Então vamos falar um pouquinho agora de regularização fundiária. No ano passado eu acompanhei a história do Centreville, aliás, que eu acho que é um marco aqui no município de Santo André, é uma ocupação que já está praticamente toda urbanizada, já faz 30 anos. E aí o prefeito Paulo Serra esteve na Câmara Municipal para regularizar mesmo, para vocês conseguirem entregar, então, os títulos. Como é que funcionou o caso do Centreville? Né? Vamos lá, o Centreville era um loteamento de alto padrão, da década de 80. Ele foi ocupado por diversas famílias, porque a empresa Nova Urb, a empresa faliu, tá? E aí ele foi ocupado por as famílias que moravam no entorno. Em 86, o governador Franco Montoro, através de um decreto, desapropriou a área para a CDHU. Então a CDHU passou a ser a proprietária daquela área para justamente promover a regularização. Bom, a regularização não andava, não caminhava, porque a CDHU fazia o trabalho técnico-social, fazia a topografia, e a prefeitura não fazia a sua parte, aí ficou nesse processo durante mais de 30 anos. Na campanha do prefeito Paulo Serra, foi assumido o compromisso da regularização do Centreville. Então, a regularização do Centreville, ela passa
por 2 etapas. Uma etapa executada pela Prefeitura Municipal e outra etapa, que é a etapa seguinte, CDHU e moradores. Tá? O que competia a Prefeitura fazer? A Prefeitura competia finalizar todo o memorial descritivo da área e aprovar aquele loteamento. Tá? Isso dependeu de 2 leis que nós aprovamos no início da gestão do prefeito Paulo Serra, que foram aprovadas na Câmara, e a aprovação, o decreto de aprovação do loteamento. Então, toda a parte para a regularização fundiária que competia ao município foi completamente feita dentro do primeiro ano de gestão, conforme o prefeito se comprometeu, que foi o ano passado. Inclusive, na época, o superintendente da CDHU, Lajarim, né, ele esteve, se eu não me engano, na Câmara Municipal para esclarecer como é que fica. Para acompanhar, porque acho que os moradores teriam que pagar, acho que um valor simbólico. Não foi isso? Teve uma negociação. Aí entra na segunda etapa. Então, a Prefeitura concluiu todo o processo. Com a conclusão de todo o processo da Prefeitura, a CDHU poderia dar continuidade à etapa final, certo. Uma vez que ela é proprietária da área, então regularizou, aprovou o loteamento está regular perante o município, aí a CDHU, junto com os moradores, tá, fariam a negociação dos lotes e encaminhavam para o cartório. Hoje o processo está no cartório de registro de imóveis para emissão das matrículas individualizadas daqueles lotes. E vocês entregam ainda esse ano? Depende do cartório, né? Tá. O cartório tem um trâmite dele específico, nós estamos acompanhando, mas agora é uma relação CDHU, proprietária, e cartório. Então a prefeitura só acompanha, tá? E está nesse trâmite de cartório. Então, tão logo saia do cartório, a gente espera aí estar junto com a CDHU entregando essas escrituras. E urbanização? Como é que está, então, os projetos de urbanização da cidade? Onde, né? Quais são os focos principais da gestão Paulo Serra? Queria que você falasse sobre isso. Vamos lá, outro ponto positivo. Quando a gente vai falar praticamente de habitação, a gente tem 3 pontos cruciais. A produção habitacional, que é a produção da moradia em si, regularização fundiária e urbanização de núcleos. Nós tínhamos em andamento na Prefeitura contratos de urbanização que estavam todos suspensos. Tá? Contratos fechados com o governo federal, onde o governo federal entrava com parte dos recursos, o município com outra parte dos recursos. Para você ter ideia, nós temos termos de compromisso firmados desde 2007, que não haviam sido concluídos e estavam suspensos. Tá? Foi outra determinação do prefeito, que a gente conseguisse retomar essas obras, até porque se a gente não retomasse essas obras e desse continuidade a esses contratos, nós teríamos, além de não concluir a obra, devolver recurso que o governo federal já tinha investido. Então, era um grande problema que nós tínhamos dentro da Secretaria de Habitação. Nós fizemos todo o trabalho de reajuste, replanilhamento dos projetos, uma vez que os projetos eram 2007, 2011, 2013 e tinham sido paralisados no meio do caminho, nós tivemos que refazer os projetos, replanilhar, pedir novas autorizações para o Ministério das Cidades e para a Caixa Econômica Federal. Né? E nós fomos aí, no início desse ano, conseguindo todas essas autorizações para retomar essas obras. Tá? Nós temos uma obra nova licitada, que já tem um ganhador, que está em fase de assinatura com a Caixa Econômica Federal, que é um termo de compromisso que não tinha nem sido iniciado, estava assinado e não tinha sido nem iniciado desde 2013. E onde será? Será todo o núcleo Santa Cristina. Nós vamos iniciar a primeira etapa, são 85 milhões de investimentos. A primeira etapa que já foi licitada... Verba federal? Verba federal, essa verba integralmente federal. Tá. Sem então, subsídio do município, Sem subsídio do município. Mas esse contrato estava para ser cancelado. Né? Com muito trabalho, nós conseguimos retomar. Já licitamos a primeira etapa é da ordem de 20 milhões e ela vai reurbanizar todo o núcleo Maurício de Medeiros e André Magini. Depois nós temos a segunda etapa, que são 48 milhões. Essa segunda etapa vai reurbanizar todo Santa Cristina, São Bernardo, Esfinge, Pio XII, são vários núcleos. Mais de 3 mil famílias vão ser atingidas só por esse contrato de urbanização. Qual que é o prazo para o término dessa reurbanização? Bom, devem se iniciar as obras aí dessa primeira etapa até o final do ano. Ainda esse ano, ainda então. esse ano iniciam-se as obras. Certo. Como é uma urbanização grande, a gente calcula aí 4 até 5 anos de obra. De obras? Bastante, né? Bastante. Mas a população reside lá? Reside lá. Mora. E parte dessa população terá que ser removida.
na urbanização. E aí vai para o programa social do... E aí vai para um apartamento que nós já fizemos todos os chamamentos. Nós lá já lançamos 2.036 unidades que estão em fase de contratação pela Caixa Econômica Federal. E grande parte dessas unidades vão ser destinadas àquelas famílias que vão ser removidas nesses processos de urbanização. E aí depois essas famílias saem e voltam para suas casas? Não, elas saem, por exemplo, quando eu tenho aqui uma comunidade, tá, que não está urbanizada. Então você tem vielas estreitas, você tem a maioria das ruas sem drenagem, sem água, sem esgoto, sem luz. Então a gente entra com a obra de urbanização. Quando a gente entra com a obra, a gente tem que alargar as vielas, a gente tem que fazer as guias, toda a drenagem, todo o saneamento. Então muitas famílias, algumas famílias têm que sair, porque a gente vai ter que retirar as casas para fazer a urbanização. Essas famílias que vão sair vão para os apartamentos, elas não retornam, tá? E aí a gente conclui a urbanização. Elas não retornam? Não retornam, elas saem e vão para um apartamento. E esse apartamento fica para elas? Fica para elas. Ah, sim, não é um programa social, não? Ela vai para o apartamento no faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Muito bem, Fernando Marangoni, secretário de Habitação aqui do município de Santo André, muito obrigada pelo bate-papo, adorei, venha sempre aqui falar de habitação, que é uma agenda que é de extrema importância, não só aqui para o município de Santo André, mas para quase todo o grande ABC paulista, a gente sabe aí, você começou o programa falando dos déficits habitacionais e ainda temos muito que avançar. Agradeço e se despeça. Boa noite, Gabi, muito obrigado, boa noite a todos da TV Mais, é sempre uma honra para nós estar aqui. E sempre convidados estaremos aqui com todo o prazer. Obrigada. A gente encerra então essa edição do Show Mais. Daqui a pouquinho tem J Mais ABC com Gil Latoreira e às 10h30 da noite tem a Guardiã da Notícia. Bom final de semana a todos vocês.